Prontinho. Galera, dando continuidade, né, ao nosso tema dos sacramentos, nós já iniciamos falando daquilo de modo geral, do que é os sacramentos, já falamos do sacramento do batismo, já estudamos sobre o sacramento da confissão ou reconciliação, e hoje, mais precisamente, nós iremos aprender sobre o sacramento da Eucaristia, como vocês estão vendo aí no slide. A Eucaristia, né, como todos nós católicos já temos uma consciência básica do que é, ela, enquanto matéria, né, física, deixa eu só colocar para gravar o tempo, para iniciar o tempo. Enquanto matéria física, né, é aquele pão que o sacerdote consagra na Santa Missa, e enquanto divino, é o próprio corpo de Cristo. Mas nós iremos, ao decorrer dessas aulas, estar aprendendo o que é o fenômeno da Eucaristia, nós iremos estar aprendendo sobre os seus efeitos, as causas, iremos também estar aprendendo o que é transubstanciação. Ao final de todos esses conceitos importantíssimos, né, que muitas das vezes nós nem escutamos falar o que é, por exemplo, fenomenologia da Eucaristia, transubstanciação, muitas das vezes só escutamos falar de modo bem arcaico, assim, sem muito conceitual o que é. A transubstanciação é o exemplo mais clássico, né, porque eu sei que muitos dos meus amigos não sabem exatamente o que é, mas é o principal do que acontece ali com a Eucaristia. E depois, ao final desses conceitos, nós iremos aprender um pouco de como que nós devemos se portar para comungar bem, para poder estarmos recebendo bem a Jesus Eucarístico. Já de início, né, tá aí, para vocês acompanhar pelo slide. Fenomenologia da Eucaristia, que é basicamente a encarnação e a renovação do sacrifício. Antes de entrar exatamente no termo, nos conceitos teológicos do que é a fenomenologia, nós precisamos ter consciência de que, para entendermos a Eucaristia, nós precisamos de dois segmentos básicos. O primeiro é a piedade da oração e a piedade do pensamento. Um vai nos levar ao outro, e os dois vai nos levar a ter uma reflexão teológica acerca da Eucaristia, de modo que possamos entender o que acontece nela e entender também todas as situações e ataques também que a Eucaristia veio passando ao longo da história da Igreja. Nós iremos ver que a Eucaristia e a encarnação são duas coisas intrinsecamente ligadas umas às outras. E na história da Igreja, houve muitas situações as quais veio a questionar a encarnação a fim de atingir a Eucaristia. E depois nós vamos entender também que isso pode valer até mesmo para a Santíssima Trindade, para a Virgindade de Maria, quando nós chegarmos no tema de Maria, porque todas esses ensinamentos da Igreja, toda essa teologia católica, estão todas voltadas para uma única coisa, a encarnação de Jesus. E isso já também nos traz uma reflexão importantíssima de pensamento. Eu falei duas, a de oração e a de pensamento. A de pensamento é de que nós temos que ter ciência de que tudo na vida de um cristão deve girar para a Eucaristia, em torno da Eucaristia. Os sacramentos são 7. Os 7 sacramentos, eles trabalham, eles vão direto ao encontro da Eucaristia. Todos eles, o sacramento da Eucaristia é o mais importante de todos. E quando nós pegamos, se nós colocarmos assim, se tivesse um fluxograma, mais ou menos, a Eucaristia estaria no centro e todos os demais com setas levando para a Eucaristia. Porque se nós analisarmos, para receber a Eucaristia, nós necessitamos de sermos batizados, de estarmos confessados. Nós necessitamos de viver as vocações, seja elas as duas de serviço, seja da ordem ou do matrimônio, ou as vocações religiosas, que são vocações ordinárias da ordem. Temos que ter uma vocação na nossa vida, temos que ter um sacerdote, e esse sacerdote é o mesmo que confere o sacramento da extrema-unção, é o mesmo que confere o sacramento da Eucaristia. Inclusive, uma vez conferido o sacramento da extrema-unção, também gera como consequência o sacramento da Eucaristia. Ou seja, tudo na Igreja Católica está voltado para a Eucaristia.
Por quê? Porque a Eucaristia, quando eu disse para vocês lá que são duas coisas inteiramente ligadas umas a outras, a encarnação e a Eucaristia, por quê? A encarnação, ela basicamente é o quê? É o próprio Cristo, deixa eu só aceitar o pessoal, é o próprio Cristo que se fez homem, se encarnou como no Verbo, se fez homem e se deu na cruz por todos nós. Então, qual foi a maior ação que aconteceu na história da humanidade depois do Antigo Testamento? Quando você pega o Antigo Testamento, teve lá diversas ações que ocorreram. Teve a abertura do Mar Vermelho, teve o envio das pragas, Deus enviou Abraão, enviou Noé, enviou diversos personagens, mas ele enviou um único, para que ele pudesse, de fato, com total eficiência, como santo, libertar toda a humanidade, que foi o próprio Cristo. Então, a Eucaristia, ela traz novamente para nós e faz com que cada um de nós vivenciamos a encarnação todos os dias. Desde então, a igreja ensina que é uma presentificação, ou seja, não é uma simbologia do sacrifício da cruz. Quando a gente fala de Eucaristia, não é, por exemplo, assim, aconteceu a Eucaristia lá e nós fazemos a Eucaristia hoje novamente, porque muitas das vezes nós podemos imaginar que, como é uma matéria física ali, a hóstia, antes de consagrar, podemos imaginar assim, a igreja vai lá, fabrica a hóstia, e assim, todas as vezes que ela é consagrada, acontece novamente uma nova encarnação. Não. A igreja ensina que a encarnação é algo presentificado, ou seja, aconteceu uma única vez na história. E todas as vezes que isso acontece, não é novamente, é uma continuação, não é uma revivência, é uma continuidade do sacrifício de Jesus na cruz. Não é renovação, nós não pegamos e estamos assim, vamos fazer novamente a crucificação de Jesus na Eucaristia. Não, a crucificação foi uma única vez, porém presentificado desde então pela pessoa do próprio Jesus Cristo. Por isso que a carta aos Hebreus vai ensinar que o único e sumo sacerdote é Jesus Cristo, o único. E todos os outros sacerdotes são um sacerdócio em Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso que a igreja ensina que todo sacerdote age na pessoa de Cristo, ou seja, in persona Christi, que se fala no latim, né? In persona Christi. Então, todas as outras ações também que aconteceram na ação salvífica de Jesus para nós humanos, também é uma ação em persona Christi, ou seja, ela presentifica todos os dias uma encarnação, um sacrifício, uma vida novamente sendo dada por nós, que é do próprio Deus que se encarnou no Verbo e se fez homem para habitar entre nós, e assim se dá na Eucaristia. A Eucaristia e a Igreja, ela, como eu disse para vocês no início, ela está presente no mundo desde que Jesus veio aqui, e lá na Quinta-feira Santa, né, instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio. Dali em diante, ela está presente no mundo. Antes, a Eucaristia, ela era... Só um instante. A Eucaristia, antes, ela era prefigurada no partir do pão dos judeus. Quando nós chegarmos no tema da Santa Missa, nós vamos entender que a missa não existia como nome missa ainda, mas as duas partes principais, que é a partilha da palavra e a partilha do pão, elas já existiam lá na tradição judaica. Os judeus já se reuniam para poder partilhar da palavra, e aí nós vamos ler lá, né, um testemunho do ano 155, em que fala, né, quando o imperador questiona, se eu não me engano, esqueci o nome do bispo da época. Enfim, ele questiona o bispo lá da época que estava em Constantinopla, o que aqueles cristãos faziam. E ele escreve uma carta, né, para eles. Quando chegar no tema, eu vou lembrar que eu vou falar para vocês. Escreveu na carta, nós se reuníamos para poder partilhar da leitura do Antigo Testamento e a leitura dos profetas do Antigo e as leituras das cartas de Paulo e dos evangelhos do Novo Testamento. E depois, aí vai falando diversas etapas da Santa Missa, que já existia lá na tradição judaica. Depois nós partilhamos da palavra, o presidente da celebração partilha da palavra, que hoje é conhecido como homilia, e depois acontece o partir do pão. Só que ele vai continuar no ensinamento dele lá, que esse partir do pão acontecia já na tradição judaica. Nós vamos ver lá no tema da Santa Missa que eles se reuniam no chão, né? Aí tinha lá um tablado, e ali eles levavam o pão, ali eles prefiguravam
a partir do pão do próprio Jesus Cristo. Só que antes não era Jesus Cristo, era a partir do pão mesmo. E depois, quando Jesus veio e instituiu a Eucaristia, ele fez uma renovação daquilo que os judeus já faziam há muito tempo. Ou seja, desde sempre existiu a Eucaristia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja de tradição judaica ou de tradição cristã. Sempre existiu. E aí nós vamos ver que no decorrer da história da igreja, o que aconteceu? Mas antes vamos falar o que é a fenomenologia, né? A fenomenologia, ela é, digamos assim, uma ação definitiva de Cristo na Terra. O cardeal Joseph Ratzinger, que é o Papa Emérito Bento XVI, ele vai dizer, né? No coração transpassado do crucificado, o próprio coração de Deus é aberto. Aqui vemos quem é Deus e como ele é. O céu não está mais trancado. Deus saiu do seu esconderijo. O cardeal Joseph Ratzinger, né, escreve esse trecho na De Spiritu After the Liturgy, Ignatius, da página 2000. Isso aqui é um documento, né, uma encíclica que o Papa, na época, escreveu para poder falar sobre como que é o fenômeno da Eucaristia. Né? Ele continua, né, o universo criado, em todo o seu esplendor, não é mais a testemunha definitiva da bondade de Deus. Vamos abrir uma ressalva para isso aqui, porque até então, até que a Eucaristia fosse instituída, a maior e mais bela criação de Deus aqui na Terra era a própria universalidade da Terra, ou seja, aquilo que Deus criou de beleza, a natureza, os animais, o ser humano e tudo mais. E isso era a maior beleza e a maior grandiosidade que Deus criou aqui na Terra. Quando ele envia o seu Filho como verbo encarnado para morrer e ressuscitar, isso passa a ser a maior ação criada por Deus na Terra. Quando ele envia o seu Filho, ele passa a substituir a criação de tudo, né, ali que Deus criou lá no Gênesis, em 7 dias, a criação de tudo aquilo pela criação do seu próprio Filho e pela redenção do seu próprio Filho. Ou seja, ele toma duas ações, uma ação humana e terrena, que é enviar o seu Filho como um homem, ele morrer aqui, e uma ação divina, que é ressuscitar o seu próprio Filho. Ou seja, o próprio Deus, quando na verdade não é um filho assim, como nós somos filhos, né, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Deus se fez homem, veio aqui na Terra morrer por nós. Ou seja, quando ele faz isso, ele se faz homem, e isso se torna a maior ação de Deus na história humana. Quando nós falamos assim, alguém pergunta a gente, qual é o maior feito da humanidade? O maior feito da humanidade foi Jesus Cristo morrer na cruz. Ou seja, quando nós falamos Jesus Cristo morrer na cruz, foi Jesus Cristo instituir a Eucaristia, porque a Eucaristia é exatamente a redenção do próprio Cristo, é a encarnação. Ela é a própria Eucaristia. O Jesus morto na cruz é a própria Eucaristia. Então, a maior ação, o maior feito na história da humanidade não é de nenhum filósofo, não é de nenhum cientista, nunca, jamais. É a ação do próprio Deus de vida aqui na Terra, morrer por nós, se fazer presente na Eucaristia e presentificar ela todos os dias da nossa vida. E ele continua, né? Ele continua falando assim, a criação existe para um lugar, para a aliança que Deus fez com o homem. Ou seja, Deus fez uma aliança com o homem lá desde Adão. Adão foi e rompeu essa aliança com Deus. Quando Adão rompe essa aliança com Deus, ele cria um véu novamente entre Deus e o homem. O que Deus ainda fez? Deus enviou depois diversos profetas, diversos homens para tentar libertar a humanidade. Não obstante, não conseguindo dessa maneira libertar o homem, ele vem e envia o seu próprio Filho, ele faz homem, e vem aqui quando fala lá, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus é o verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele vai e rompe aquele véu criado lá por Adão e ele reestabelece uma nova aliança com o homem. Por isso que fala, né? Jesus é uma nova aliança. Quando fala lá, quando nós chamamos a Virgem Maria, né, de a arca da aliança, porque ela carrega em si tanto a prefiguração daquela arca do Antigo Testamento, que era as tábuas, né, da palavra, que aquilo ali era a palavra de Deus, e depois ela carrega a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Jesus. Ou seja, Jesus veio, rompeu aquele véu que foi criado com Adão entre Deus e o homem e estabelece uma nova aliança, abrindo novamente as portas do céu para o homem. Tanto que, mais acima, quando eu falo aqui, né, deixa eu achar aqui de novo, ele fala, o céu não está mais trancado, ou seja,
até então estava trancado por conta do pecado de Adão e Eva. Deus saiu do seu esconderijo, ele coloca entre aspas, né, porque é um termo não tão coloquial, não tão formal, enfim, para poder, ele exemplifica aqui que Deus abre as portas do céu novamente através de Jesus, e através de Jesus nos possibilita presentificar a sua ação de morrer e ressuscitar na terra novamente por nós todos os dias. Ele vai continuar, né, ele fala, né, uma razão pela qual a ressurreição é mais poderosa do que a criação narrada no livro do Gênesis, como eu disse para vocês, ó, isso aqui é o documento do Cardeal Heitz, é que a ressurreição traz o ser e a vida não do nada, mas de um niilismo mais profundo do pecado e da morte. Ou seja, Deus veio e criou tudo do nada, mas Deus não se fez homem para vir na Terra para morrer na cruz do nada. Ele veio porque do nada ele criou o homem, criou todas as coisas, o homem pecou e criou um rompimento entre Deus. E por conta desse pecado, Deus vai lá no mais profundo da morte do homem mesmo, e retira ele de lá novamente. E ele vai continuar dizendo, né? Essa ação salvadora de Deus, essa recriação do mundo, olha a grandeza da Eucaristia. Olha o que está dizendo. Essa ação salvadora de Deus, essa recriação do mundo, ou seja, Deus já tinha criado o mundo uma vez, só criado enquanto matéria, enquanto natureza, enquanto as coisas que nós podemos ver. Mas ele vem e recria tudo do zero através de Jesus, através da Eucaristia. Ele continua, né? Ele traz consigo a promessa de que o Cristo vivo e ressurreto voltará nos fins do tempo. É esta ação redentora que se encena na celebração da Eucaristia. Segundo a fé da Igreja, a Eucaristia apresenta a morte e a ressurreição de Jesus. Ao realizar esta ação, a Eucaristia edifica a comunidade da Igreja, corpo de Cristo. Ou seja, Cardeal Ratzinger, né, que é considerado o maior teólogo vivo da humanidade, o Papa Emérito Bento XVI, olha a profundidade do que ele fala aqui, né? Que a Eucaristia apresenta a morte e a ressurreição de Jesus ao realizar esta ação. A Eucaristia ela edifica a comunidade da Igreja, o corpo de Cristo, ou seja, é como se nós, enquanto Igreja, enquanto corpo de Cristo, na nossa humanidade, nós precisamos ser alimentados todos os dias para poder se manter de pé, para se manter vivo. É como, até na nossa humanidade mesmo, nós precisamos de almoçar, jantar, tomar café da manhã, da tarde, enfim, fazer os nossos lanches durante o dia, para se manter vivo com saúde. A saúde da Igreja está totalmente ligada à Eucaristia. Sem Eucaristia, a Igreja teria morrido faz tempos, a Igreja teria perecido faz tempo. O que sustenta a Igreja é a sua maior ação salvífica, a sua maior ação redentora, que é a própria Eucaristia. Ele continua mais embaixo um pouco aqui, vai falar, ó, essa comunidade da Igreja, portanto, não poderia ser estabelecida senão pela presença real do Senhor na Eucaristia e pela identificação da Eucaristia com sua morte salvífica e ressurreição. O mistério da encarnação prolonga-se na história humana, não só nas palavras das Escrituras, mas também na ação da Eucaristia, e, consequentemente, no testemunho dos mártires, dado por aqueles que participaram da Eucaristia e deram a sua vida por ela. A Igreja seria muito diferente se fosse edificada apenas pelo uso das palavras, sem a ação central de Cristo, que dá substância às palavras e sem a imitação de Cristo na vida de seus membros. Ou seja, a palavra escrita, enquanto Bíblia, enquanto Sagrada Escritura, sem a palavra viva, que é o próprio Cristo, não tem eficiência nenhuma. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, né, eu não teria crença na Bíblia se a autoridade da Igreja não me desse como autoridade crer nela, na palavra de Deus. Santo Agostinho viveu lá no século IV e V, vai dizer isso, ou seja, é através da Eucaristia que a palavra de Deus se torna eficaz e eficiente. Não teria possibilidade nenhuma da Igreja ser edificada somente pelo uso das palavras. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Toda e qualquer denominação que é edificada sob a palavra apenas, ela vai perecer. Ela não vai permanecer de pé. E aí a gente consegue entender, né, a grandiosidade daquilo que Deus faz através da sua Igreja, fundada pelo próprio Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana.
Se não fosse a Eucaristia, com todas as ações, com todas as mazelas que já foram acontecendo na história da igreja por aqueles que pecaram, a igreja teria perecido faz muito tempo. Não teria conseguido chegar até os dias de hoje. E aí nós já falamos sobre a exigência da piedade, da oração no pensamento, a ação central de Deus aqui na Terra e o evento salvífico, né, que se renova na Eucaristia. Aí que tem a Eucaristia e a Igreja, a ação central da Igreja, o cumprimento da missão e a Eucaristia na vida, da vida às palavras. É basicamente o que eu acabei de falar. Sem a Eucaristia, aquilo que nós vivemos através das palavras não teria eficiência nenhuma. Não teria sentido. Não faria sentido eu abrir a Sagrada Escritura se esta não me levasse para a Eucaristia. Notem que a Santa Missa, qual que é a ação central da Santa Missa? A Eucaristia. Todas as outras coisas corroboram para a Eucaristia na Santa Missa. A palavra, quando é lida lá, a primeira leitura, a segunda leitura, é cantado o salmo, é feito o ato penitencial, é feito a homilia depois do evangelho, claro. Aí depois tem a oração pelos fiéis, tem a oração por todas as coisas, as preces dos fiéis, que pega todas as coisas de modo geral. Tudo isso, notem que tudo está levando para a Eucaristia. Se não levasse, não teria efeito nenhum a leitura da palavra. É o que a igreja ensina desde o princípio, é o que Cristo fez aqui na Terra. A maior ação que aconteceu na história da humanidade foi a Eucaristia, e Cristo edificou a sua igreja para que assim ele pudesse se presentificar todos os dias da nossa vida através da Eucaristia. Então, quando olharmos para a Eucaristia, olharmos para aquela hóstia, aquela substância branca, que já muda na sua essência quando é consagrada, lembremos que aquilo dali é o maior feito da história humana. Não existe nada acima daquilo dali. Tudo está ligado naquilo ali, porque aquilo é o próprio Deus. É até estranho falar aquilo, porque nós estamos falando do próprio Deus, não estamos falando de qualquer coisa, mas estamos falando que aquela substância que aos nossos olhos humanos parece apenas um pão ou algo branco, como algumas pessoas até costumam nomeá-la, não é aquilo que estamos vendo, mas é aquilo que o próprio Deus quis se fazer para nós aqui na Terra. Continuando, a Eucaristia, né, é o prolongamento da encarnação, é a presença visível do nosso Redentor, que passou para os sacramentos, e também aí a gente vai começar a entrar na negação da encarnação. Aqui vamos primeiro nesses dois pontos, os dois primeiros, depois a gente entra aqui, porque isso daqui é aquilo que eu vou falar para vocês acerca do que aconteceu na história que foi negando a encarnação, a fim também de negar a Eucaristia. Aquilo que os protestantes fazem hoje em relação à Eucaristia não é algo atual. Não é algo atual. Aconteceu desde os primeiros séculos. Nós vamos entender isso para nós entendermos como que o próprio demônio quis acabar com a Eucaristia, porque ele sabia, uma vez destruindo a Eucaristia, ele também destruiria a Igreja de Jesus. Mas vamos lá. Eu vou continuar no documento do Cardeal Ratzinger, né, que ele vai falar assim, ó, a Eucaristia, juntamente com a Igreja, que se constrói em torno dela e a contextualiza, é o prolongamento da encarnação. A palavra de Deus, o Filho eterno do Pai, tornou-se homem. Deus se tornou parte do que ele criou. Mas esta obra de Deus não foi um evento que ocorreu uma vez e depois retrocedeu para o passado. A encarnação pretendia mudar a criação e mudar também a história, e fazê-lo de tal forma que a mudança permanecesse palpavelmente presente. Ou seja, a encarnação ocorreu, Jesus nasceu, se fez homem, Deus se fez homem através de Jesus, nasceu, foi criado como homem, recebeu todos os ensinamentos como homem, se encarnou e morreu e ressuscitou na cruz. O morrer e ressuscitar na cruz é aquilo que o próprio Deus queria para a igreja, para nós homens, que a presença dele fosse palpavelmente em todos os dias da nossa vida. Ele não queria, porque poderia, gente, vamos dizer assim, ser apenas uma história contada. Olha, Jesus morreu na cruz lá no ano 33, mais ou menos. Ele morreu, veio, foi crucificado, foi condenado pelos judeus, pelos religiosos, tudo mais. Poderia ser só um conto de história. Nós poderíamos passar mais 3.000 anos na Terra aqui
e sempre ia alguém contar essa história. Mas nós, católicos, não precisamos de contar a história, porque nós somos a própria história viva. Nós temos a história todos os dias sendo contada à nossa frente, presente na Eucaristia, porque assim o próprio Deus quis, se fazer presente todos os dias. Por isso nós temos que ter muita consciência de que devemos ter reverência quando passarmos diante de um sacrário, por exemplo, porque eu tenho plena convicção de que aquilo ali, para que nós pudéssemos viver aquilo dali todos os dias, ao passar diante de um sacrário, Deus precisou de morrer numa cruz. Deus precisou de se fazer homem para que aquilo ali fosse possível. Por isso precisamos ter muita reverência em relação à Eucaristia. E aí, quando entrarmos depois no fundamento bíblico, se a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Cristo ou não, nós vamos ver, né, o que é questionado hoje, questionado desde muito tempo. Enfim, mas vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Cardeal Ratzinger vai continuar, né? Ele fala: a presença sacramental do Verbo encarnado sucede à presença física. Veja bem, o único trecho, o primeiro trecho que eu já li daqui em diante, que é do Sermão Segundo sobre a Ascensão. O Cardeal Ratzinger vai dizer, né? Ele faz uma interpretação de uma carta que foi escrita por São Leão Magno, né? Quando São Leão Magno ali fazia uma homilia sobre a ascensão de Nosso Senhor. Ele falando isso, a presença sacramental do Verbo encarnado sucede à presença física. Ou seja, não é mais necessário que Jesus esteja aqui entre nós como homem, porque ele deixou a sua presença no Verbo encarnado sacramentalmente. Ou seja, através do sacramento da Eucaristia, foi possível que Jesus não precisasse mais ficar aqui como homem entre nós, mas que ele ficasse, através da Eucaristia, presentificado em todos os dias. Ele continua, né? A Eucaristia não é apenas uma reflexão tardia sobre a encarnação e a redenção. Há uma espécie de teologia e conclusão na continuação eucarística da presença de Cristo no mundo. A Eucaristia é a extensão sacramental da encarnação, ou seja, a Eucaristia da continuação à morte e ressurreição de nosso Senhor. Sem Eucaristia, tudo isso seria apenas uma história. E continua escrevendo, né? Descreverei uma carta trajetória nas muitas controvérsias que cercaram o mistério da encarnação. Aqui nós já entramos nesse trecho, né? Que está aqui no slide para vocês, a negação da encarnação. Ele vai dizer assim, ó. Deixa eu achar de novo. A encarnação foi muito disputada desde os primeiros séculos da Igreja. E, de fato, nos primeiros séculos da Igreja, ele não vai citar aqui nominalmente como que foi, mas, por exemplo, nós temos lá, né, um paradigma no Concílio de Nicéia, por exemplo, do ano 325 ou 30, se eu não me engano, depois de Cristo. Por que que houve esse concílio? Tanto que teve esse, e logo depois, no mesmo ano, um novo concílio de Constantinopla. Por quê? Já estava acontecendo uma heresia muito grande em relação à encarnação. Naquela época, o que que existia? Ó, o Cardeal Ratzinger vai falar aqui assim, ó, paradigma da igreja, deixa eu só achar para vocês. Ele vai falar do arianismo, né? Ele tem uma fala muito boa dele aqui. Só um instante. Aqui, ó. Ário disse, portanto, que o Deus verdadeiro não se tornou realmente homem. E aí, né, vê os concílios que condenaram essa heresia. O que o arianismo pregava na época? Que Jesus veio, que ele era Deus, mas ele era um Deus parcial, digamos assim, que não era um Deus total. Por quê? Ele fala que o arianismo prega que não era possível Deus total morrer. Mas o Deus total não é possível morrer enquanto Pai. Mas ele se fez homem justamente para isso, para que ele pudesse morrer por nós. Mas aí eles não conseguem explicar teologicamente como que, se ele não era Deus total, ele poderia ressuscitar. E eles pregavam naquela época lá, do início do quarto século, que Deus permaneceu enquanto Pai, mandou uma parcialidade sua para a Terra, essa parcialidade se fez homem, e essa parcialidade morreu. Então não tinha como eles crer na encarnação se não havia encarnação. Se Deus não se fez homem através de Jesus para morrer na cruz, o que seria encarnação? Porque basicamente a encarnação é isso, o verbo se fazer carne e habitar entre nós. O arianismo pregava exatamente isso, ou seja, já era uma heresia muito das clássicas, já lá no início do quarto século.
E aí a igreja foi e instituiu o primeiro Concílio Geral de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla no ano de 380, para poder condenar isso. E condenou de todas as formas, e ficou condenado na época. Logo depois veio um outro concílio, porque a heresia continuou, a heresia não parou. Depois veio lá em 431 o Concílio de Éfeso. Por que o Concílio de Éfeso precisou ser instaurado num espaço de tempo tão curto? Por exemplo, se em 381 tinha acabado o Concílio de Constantinopla, logo menos de 50 anos depois, um novo concílio foi necessário. Por quê? Porque surgiu um homem chamado Nestório, né? E ele aceitou as definições do concílio de Nicéia e de Constantinopla, ele admitiu que Cristo era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ele diz que as duas naturezas, elas não constituíam um único ser. Para eles, Jesus não era Deus, Deus não era Jesus, mas eram duas pessoas completamente diferentes. E aí ele vai falar, né, que a natureza divina foi meramente unida à natureza humana. Ela habitava no ser humano como um ser não perfeito. Mas como assim? E aí depois, quando o concílio de Éfeso questiona, né, para Nestório, pergunta para Nestório, como que pode ser duas pessoas distintas se essa segunda pessoa, como vocês dizem, entre aspas, ela ressuscitou? Porque se um ser humano comum não ressuscita, sem que haja uma ação, uma intervenção divina, como que Cristo ressuscitou? E ele havia dito antes que ele iria ressuscitar. Ou seja, até o próprio Antigo Testamento lá vai dizer, né, que Isaías, Jeremias, que já prefigurava, todos eles já prefiguravam Cristo como aquele que seria enviado, chamaria-se Emanuel, e no terceiro dia ele ressuscitaria. E vai questionando, e na história começa a entender que, mais uma vez, ele estava errado. Ou seja, já foram duas vezes negado, por Nestório e por Ário. Ário, que fundou o arianismo, e Nestório não fundou, entre aspas, assim, uma nova religião, mas ele veio e questionou veementemente a questão da encarnação. Um dizia que Deus não podia vir na Terra e se fazer homem, completamente, mas parcialmente, e o outro dizia que Deus e Jesus eram pessoas completamente distintas, e não o próprio Deus encarnado no Verbo. Logo depois de Nestório, Nestório insistiu, né, que Cristo era verdadeiramente uma pessoa e um ser diferente de Deus, veio uma nova heresia, que foi a heresia monofísita. Essa heresia, ela admitiu o quê? Ela dizia que Deus assumiu uma natureza humana em Cristo, mas ela dizia que o ser humano, ele foi completamente transformado na natureza divina, e não continuou a existir junto com a divina. Ou seja, basicamente, a heresia dos monofísitas dizia o seguinte, isso lá no século, no início do quinto, no meado do quinto século, né, no ano 450, 440 mais ou menos, ou 50, alguma coisa lá, eu não lembro exatamente qual ano, mas eu sei que foi entre o ano 440 ao ano 460 que essa heresia foi bem difundida. Os monofísitas, eles estavam dizendo basicamente o quê? Olha só, eles diziam que Deus, o próprio Deus, ele assumiu uma natureza humana, e essa natureza humana, ela foi completamente tomada pela natureza divina. Ou seja, eles estão negando aqui que Jesus viveu como homem na Terra. Eles estão negando, já começando a negar, por exemplo, a questão da Virgem Maria, só para vocês terem noção do quanto a Eucaristia já vem sendo atacada desde o princípio, para poder atacar a Virgem Maria, a questão da divindade, da maternidade materna, tanto que foi nesse mesmo tempo que surgiu o primeiro dogma, né, Mater Dei, ou seja, Mãe de Deus, Nossa Senhora Mãe de Deus, enfim, mas não vamos entrar nesse tema agora. Eles estão dizendo que Jesus não precisou de ser educado como homem por São José e por Nossa Senhora, que Jesus não sentia dor, porque a natureza divina tomou completamente a natureza humana, que Jesus não precisava de crescer em estatura e em sabedoria, que a própria Sagrada Escritura já vai dizer, né, e ele crescia em estatura e sabedoria, que Jesus não precisava ser educado ao ponto de ser repreendido quando ele se perde, né, lá no mistério, né, Jesus vai falar, Pedro, encontro do menino Jesus no templo. Por que Jesus se perdeu? Porque ele foi teimoso na época, e ele continuou lá entre os doutores falando de Deus,
e aí aquele povo que foi em procissão para Jerusalém seguiu viagem. Quando Nossa Senhora de São José se deu conta, cadê o menino? O menino sumiu. Jesus sumiu. E aí, quando José e Maria encontram ele, né, eles repreendem ele, eles chamam a atenção dele, do próprio Jesus. Ou seja, como que essa heresia, esse ensinamento de que a natureza divina tomou completamente a natureza humana, pode ser verdade. E aí, para poder refutar esse tipo de ensinamento, a igreja foi e instituiu o Concílio de Calcedônia, né, que é considerado até os dias de hoje como o último dos grandes concílios cristológicos, o último dos grandes concílios que veio exatamente para poder instituir a encarnação, instituir de fato a Eucaristia, e depois isso aconteceu os novos concílios. Mas não foi parando por aí as heresias. Embora a igreja não foi respondendo com o concílio, ela foi respondendo com outras formas, porque um concílio é algo geral que acontece uma vez por século. Lá no século VII, por exemplo, surgiu uma heresia que ela admitia as duas naturezas de Cristo, admitia a natureza divina e humana, mas essa heresia afirmava que havia apenas uma vontade, um modo de atividade, ou seja, o divino, que não existia a vontade de Cristo. Mas se não existia a vontade de Cristo, por que Cristo na cruz, ele vai dizer, né, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é uma das respostas mais bem ditas em relação a querer dizer que, ainda que Jesus é Deus e Jesus é homem, a que prevalecia era a vontade somente enquanto divina, enquanto a humana não. E em diversos outros exemplos, a gente vai ver, por exemplo, a vontade humana de Jesus, quando ele adentra o templo, e está lá, né, ele chama ele de os fariseus, né, dentro do templo, vendendo coisas. E Jesus entra, mete o pé naquelas mesas, briga com todo mundo, bate em todo mundo lá com chicote. Aquilo ali era a vontade divina, talvez, digamos assim, ou a vontade humana de Cristo ao ver o templo ao qual era ensinado sobre Deus sendo atacado por meio do uso do templo, do uso do espaço para angariar recursos para si próprio. Essa heresia que dizia que Jesus era Cristo divino e Cristo homem, ela se chamava na época de monoteísmo. Ela foi pregada durante tanto tempo que trouxe danos enormes para a igreja, claro, mas ela foi também depois refutada, foi condenada e muito condenada pelo Concílio de Constantinopla. Ainda que o Concílio de Constantinopla, lá no ano 680, quase chegando no ano 700, não fosse exatamente para isso, mas uma parte do Concílio de Constantinopla foi inteiramente dedicado para a condenação dessa heresia. Eu estou vendo se tem alguém aqui para entrar. Uma parte foi inteiramente dedicada a isso. Ou seja, já vimos aqui diversas heresias, já foram 4, né? Só em 6 séculos foram 4 heresias que questionavam a encarnação. E uma vez questionando a encarnação, nós sabemos também que está questionando a Eucaristia. Mas as controvérsias não foram parando, né? E aí a gente vai ver que vai chegar até no protestantismo. Lá no século seguinte, né, o século VIII, lá na Igreja Oriental, né, aconteceu um movimento enorme, que era chamado de iconoclastia. Esse movimento, ele persistia, né, ele tinha uma capacidade, gente, digamos assim, tão mental, de não compreender que Deus se tornou homem para poder morrer por nós, que eles diziam que Cristo, eles tinham assim, ó, Cristo adotou uma imagem humana, mas essa imagem humana não refletiu o próprio Deus. Como assim? Os milagres que Jesus fazia, que ele próprio falava, né? Uma vez ele respondeu para os seus discípulos, se crescem neles, eles fariam coisas maiores ainda. Os milagres que Jesus realizou, a transformação do vinho, a cura do cego Bartimeu, e tantos outros que tem relatados no livro de São Mateus, por exemplo, que é o que mais tem os milagres de Jesus. Como assim? Isso não era uma ação do próprio Deus também, e uma ação do próprio Cristo. E não obstante, o que eles falavam? Lá os iconoclastas falavam, né? Eles perduraram por muito tempo. Eles talvez seja a heresia que
que durou mais tempo para a igreja conseguir condenar de fato. Por que demorou muito tempo? Porque foi uma heresia criada por alguém que detinha muito poder na época, que era o imperador Constantino V. Esse imperador, na época, tanto que ele, baseado nessa heresia, o que ele determinou para toda a região de Constantinopla? Ele determinou que os ícones de Jesus teriam de ser destruídos. E aí a igreja passou, né, a pegar os ícones. O que é o ícone? É a imagem de Cristo transpassada para um quadro, por exemplo. Você pega um quadro e tem ali a imagem de Cristo ali. Ele falou que aquilo ali não podia representar o próprio Deus, por quê? Porque Deus não poderia ser visto. Mas aí a igreja começou a colocar ele em contradição, por quê? Porque ele dizia que os milagres na qual Jesus realizava, eles eram por intervenção divina, mas não por intervenção de Cristo. Mas aí, ao mesmo tempo, ele dizia que não tinha como ver o próprio Deus. Aí, para ele poder dizer, como que posso dizer? Para ele poder afirmar de fato que Deus não era possível ser visto, como que ele poderia crer que os milagres, que eram do próprio Deus também, eram verdade? Porque os milagres eram uma manifestação do próprio Deus. Quando as pessoas viam o milagre na época, eles estavam vendo o próprio Deus. Aí ele falou, mas Deus não pode ser visto, então não pode se fazer ícone. E a igreja sofreu um ataque bem público enorme naquela época, que durou muitos anos, de que todos os ícones de todas as igrejas deveriam ser destruídos. E aí depois, né, veio o imperador Leão III, que continuou, você vê que foi passando por Constantino V, vem o imperador Leão III, emitiu um decreto, um edito, né, na época falava edito, ele emitiu um edito condenando todos os ícones, removeu todos os ícones de Cristo que havia nos portões do Palácio de Constantinopla. Ou seja, Constantinopla, que era uma das maiores regiões que aglomerava pessoas, foi devastada nesse sentido, de que Deus não poderia ser visto, mas que os milagres de Deus poderiam. Ou seja, se uma pessoa fosse curada, entre aspas, né, Deus estava manifestando. Mas se tivesse um ícone na qual desenhava o Cristo ali, o Cristo crucificado, não poderia. Né? Só para vocês terem uma ideia, essa controvérsia dos iconoclastas durou cerca de 120 anos, ou seja, durou muito tempo, mais do que qualquer outra heresia. E esse conflito, né, só foi terminar depois de muitos anos, no primeiro domingo de uma quaresma, né, em que a encarnação voltou a fazer parte da época, ou seja, da igreja oriental da época. Você vê que a igreja oriental sempre foi muito atacada, né? Mas depois de 120 anos, os iconoclastas, né, foram rechaçados através das suas heresias monofísicas, né? Eles foram rechaçados e Cristo voltou a ser admitido, que tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E os dois se faziam num só, que Cristo se manifestava enquanto Deus, que Cristo se manifestava enquanto homem, e assim a igreja foi restaurando, né, essa questão da encarnação. Mas aí a gente vai ver que não foi parando, não parou. Os iconoclastas, né, essa heresia que começou lá na igreja oriental, chegou o tempo, gente, essa heresia que começou lá na igreja oriental, ela, de 120 anos, ela ficou em silêncio, mas uns 80, cerca de 200 anos depois dela, ela veio se manifestar no Ocidente, ou seja, ela saiu do Oriente e se manifestou no Ocidente. E aí, né, veio provocando diversas ideias, por exemplo, de Berengário de Tours, né, que viveu lá no século, no início do segundo milênio, né, no ano 1000, mais ou menos ali, ele foi começando a questionar novamente, vem revivendo essa questão dos iconoclastas, dizendo que Cristo não poderia ser desenhado num ícone, que a encarnação não poderia existir, porque Deus não poderia se fazer totalmente homem, ser totalmente Deus, e foi criando diversos novos problemas. E aí a gente chega na Reforma Protestante, que é a revolução, na verdade, né? A Revolução Protestante, ela veio se baseando já em Berengário. Berengário, ele reviveu aquilo dos iconoclastas, dizendo que a matéria não poderia ser o próprio corpo de Cristo, porque era somente um símbolo, não tinha como ser o próprio Deus ali, como que nós iríamos alimentar-se da carne de Deus? Era um dos questionamentos protestantes da época,
lá no ano de 1500, ou seja, 4 séculos depois, mas o protestantismo não surgiu do nada, na questão da encarnação, não surgiu do nada. Ele veio se baseando desde o princípio, lá dos primeiros séculos, repassando, né, por muitos outros tempos. E aí nós temos uma palavra do cardeal Ratzinger, né, que ele fala, e dessa forma segue-se, então, a perda de fé na Eucaristia. A encarnação, que foi disputada por muito tempo na igreja, também começou a fazer sentido quando a Santíssima Virgem também entrou nesses questionamentos. Uma perda de crença na presença real de Cristo no sacramento é uma perda de crença na identidade do sacrifício eucarístico e do Calvário. Leva a uma perda de fé na ressurreição. Só um instante. Aí. Leva a uma perda de fé na ressurreição, que leva a uma perda de fé na encarnação, o que leva também a uma perda de fé na Santíssima Trindade. Se você nega a verdade da Eucaristia, você começa a derivar para o unitarismo. Também me pergunto se o traço da iconoclastia na igreja nas últimas décadas, a remoção das estátuas e imagens, o movimento em direção à abstração na arquitetura e decoração, a antipatia pelo Santo Padre e o Vaticano é um efeito anti-romano, como foi chamado também, não levando dificuldades no que diz respeito à fé na encarnação. Aí ele conclui, né, a questão das heresias, né? Ele fala uma coisa muito forte, né? Vejam bem. A mente humana parece persistentemente relutante em aceitar a intensa proximidade de Deus encarnado, que confirma a criação e torna tudo verdadeiramente real. Ou seja, ele conclui aqui dizendo que, basicamente, nós, seres humanos, estamos insistindo persistentemente, relutando todos os dias em aceitar que Deus quis se fazer próximo de nós encarnado. Ele quis tornar toda a criação algo com sentido, tornar tudo que ele fez aqui no mundo, tudo que ele criou em algo real e não em algo somente contado enquanto história, né? Para continuar, temos alguns minutos. Mas, basicamente, galera, do que nós estudamos até aqui no momento, nós falamos um pouco sobre as heresias que a Eucaristia foi sofrendo ao longo da história da igreja, falamos um pouco do fenômeno da Eucaristia. Na próxima aula, para poder não iniciar hoje e ficar faltando, nós vamos iniciar o que é a fenomenologia no seu termo teológico e filosófico. Se vocês depois quiserem buscar no Google o que significa fenomenologia, vocês vão ver que é um termo muito usado na filosofia, que basicamente, eu não vou já iniciar para poder não tomar o tema da próxima aula, que basicamente é o quê? É a possibilidade de tornar algo que você está vendo em algo que não significa exatamente aquilo que você está vendo. Ou seja, você olhar para a hóstia, saber que aquilo ali é uma substância, ou seja, é o pão, é uma matéria feita do trigo e tudo mais, mas que o significado daquilo ali não é de um pão, mas que o significado daquilo ali é a substância própria do próprio Cristo Jesus. Isso é a fenomenologia que a filosofia vai explicar, e que foi difundida, né, por muitos séculos, porque era isso que a filosofia utilizava para poder dar conceito a coisas que precisavam ter um determinado conceito, mas que aparentemente não tinha. E aí a filosofia começou a usar esses padrões diferentes, que ela vai chamar de fenomenologia, para poder explicar, dar conceitos e significância para algo que aparentemente não parece ser aquilo que significa. É o que nós vamos aprender em relação a essa parte, esse ensinamento da filosofia, nós vamos ligar isso ao ensinamento da teologia acerca da Eucaristia. E nós vamos ver, né? E depois que nós vamos entrar nos efeitos, e depois nós vamos entrar na transubstanciação, que a transubstanciação é exatamente essa fenomenologia, que é exatamente aquilo que nós estamos vendo ali e que aos olhos humanos não está acontecendo, mas que de fato aconteceu. É a mudança de essência da substância permanecendo enquanto substância. E aí, nós paramos por aqui hoje, porque senão a gente toma muito conteúdo da próxima aula.
O tempo também já está bem, já está acabando. E na próxima aula a gente vai dar continuidade e finalizar o tema da Eucaristia. Eu vou ficar aqui por uns 20 minutos, vou rezar para poder finalizar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, não consegui ver o chat aqui, mas se tiver alguma dúvida, podem mandar no chat, podem perguntar, podem abrir o microfone, podem ficar à vontade para que nós juntos possamos tirá-las, tá bom? Só vou rezar para poder finalizar a gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, por tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula, por tudo aquilo que foi partilhado aqui, por todos os ensinamentos que o Senhor nos permite adentrar. Te agradecemos também pelas pessoas que disponibilizam esses ensinamentos pela internet, ou através dos livros, pela igreja, né, que através do seu clero também nos traz esses ensinamentos acerca do catecismo, acerca dos documentos sagrados. Te agradecemos, ó Deus Pai, pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós vivenciamos, por essa noite que estamos finalizando, e assim nós possamos, meu Deus, continuarmos aprendendo sobre tudo isso e aplicando dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, todos os ensinamentos, tudo aquilo que edifica a nossa fé. Obrigado, meu Deus, pela presença de cada um, pela família de cada um, o Senhor possa estar entrando na casa de cada um também, derramando as suas bênçãos e permanecendo assim, presente e vivo, assim como tem estado todos os dias na Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.